Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eliezer Cavalheiro e vamos dar continuidade aí à nossa disciplina FCM de Ciências Naturais nas séries iniciais do ensino fundamental. Então, conforme prometido na última aula, certo? Na aula de hoje eu estarei trazendo para vocês uma abordagem de ensino de ciências extremamente significativa que pode ser trabalhada por vocês, futuros pedagogos, quando vocês estiverem exercendo a docência, certo? Então, é uma metodologia que se chama Ensino de Ciências por Investigação, e na aula de hoje iremos fazer diversas considerações sobre essa abordagem de ensino, certo? Então, vamos lá. Esse aqui, pessoal, é o print, né, da parte inicial aí do artigo que eu trouxe para vocês, que fala sobre... basicamente, esse artigo tem o seguinte título: O ensino de ciências por investigação nos anos iniciais, possibilidades na implementação de atividades investigativas. Então, foram três autores que escreveram esse artigo, foi o Ronaldo Santos Santana, a Maria Cândida Varone de Moraes Capete e Fernanda Franzolin, certo? Então, o que eu já adianto para vocês é que, ao longo da aula de hoje, basicamente, eu trarei as principais informações que esses autores, né, coletaram em sua pesquisa e estabeleceram nesse artigo, certo? Estarei disponibilizando esse artigo tanto no grupo de vocês do Telegram quanto na plataforma. Então é muito importante que, além dessa videoaula, vocês possam estar baixando esse artigo para que vocês possam efetivamente, pessoal, se apropriar, né, das principais informações que traz o artigo ali por completo, né? O artigo em todas as suas... o artigo completo que eu falo, né? Todas as ideias do artigo. Tudo bem? Então, olha só, pessoal. Primeiramente, eu trago aqui a introdução para vocês. É uma introdução bastante teórica que esse artigo ele trata, certo? Então, vamos lá. Vamos começar. Tudo bem? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários do vídeo, certo? Ou também estar me procurando lá no grupo do Telegram, ou até mesmo no privado. Tudo bem? Vamos lá. Alfabetização científica. Então, aqui no artigo, esses autores, eles dão essa sigla aí para alfabetização científica, tá, pessoal? Que é a AC. Então, toda vez que vocês verem essa sigla, vocês já sabem que se refere à alfabetização científica, certo? Então, a alfabetização científica tem sido tomada por objetivo central do ensino de ciências em diversos documentos oficiais. Esses autores falam a respeito disso. Ela é usualmente concebida como uma maneira ampla e funcional de proporcionar o atendimento das pessoas sobre a ciência para propósitos educacionais gerais, não tendo a finalidade de uma educação voltada para a preparação de cientistas, certo? Então, conforme vocês podem observar aqui, nesse primeiro período, a alfabetização científica, o objetivo dela é proporcionar o entendimento das pessoas sobre a ciência para propósitos gerais, certo, pessoal? Então não está relacionado, né? Não tem a finalidade de uma educação voltada para a preparação de cientistas. É diferente. De maneira geral, entende-se a alfabetização científica como um conjunto de conteúdos. Isso aqui é muito importante, né? A caracterização aí da alfabetização científica. Um conjunto de conteúdos, conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas à ciência que devem ser ensinados de modo comum a todas as pessoas, tá? Sem exceção. A iniciação desse processo é defendida desde o momento que o aluno entra na escola, certo? Então, pessoal, conforme vocês puderam perceber, né, através das palavras expostas nesse primeiro slide, a importância da alfabetização científica não está em formar cientistas, no sentido estrito da palavra, porém levar, né, o conhecimento científico para todas as pessoas que compõem a sociedade de um modo geral, tudo bem? Então é bastante importante que vocês fiquem atentos a essas particularidades aí da alfabetização científica, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos falar agora sobre o vínculo da alfabetização científica com o ensino de ciências, que é de suma importância para vocês. E quem vem dar essa citação aqui é essa autora aqui, que é a Sazeron, que é uma das autoras mais conhecidas, né? Aí, que falam sobre esse respeito, tudo bem?
Ela fala o seguinte: ensinar ciências sob essa perspectiva implica dar atenção a seus produtos e a seus processos. Implica oportunizar o contato com um corpo de conhecimentos que integra uma maneira de construir entendimento sobre o mundo, os fenômenos naturais, né, e os impactos destes em nossas vidas. Implica, portanto, não apenas reconhecer os termos e os conceitos canônicos das ciências, de modo a poder aplicá-los em situações atuais, pois o componente da obsolescência integra a própria ciência e o modo como dela e de seus conhecimentos nos apropriamos, certo? Então, gente, conforme vocês puderam perceber através das palavras da autora, o ensino de ciências é extremamente significativo. Por quê? Porque nesse sentido, nós não queremos estar caminhando aí realmente para a formação daqueles cientistas que ficam enclausurados no seu laboratório, todo aquele rigor, né, do método científico, entre outros aspectos. Pelo contrário, nós estamos querendo realmente fazer com que as pessoas, de modo geral, e nas séries iniciais, as crianças se apropriem desses conhecimentos historicamente produzidos, né, esses saberes historicamente produzidos pela humanidade no processo de seu desenvolvimento, para fazer com que elas possam utilizar esses conhecimentos e relacionarem com o seu meio social, objetivando transformá-los em cidadãos críticos e reflexivos, certo? Então, bastante cuidado aí com essa questão. Bem, continuando aí, pessoal. Considera-se, portanto, a alfabetização científica como um processo que visa aproximar o aluno da cultura científica. Foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? O objetivo da alfabetização científica é aproximar o aluno da cultura científica, certo? E aqui vem dizendo o seguinte: essa cultura científica inclui os conhecimentos produzidos, as práticas realizadas, atitudes e valores. Tá bom, pessoal? Então isso é muito importante aí, que vocês possam conceber essas ideias. Então a cultura científica, né? A cultura científica, pessoal, não está apenas relacionada ao fazer científico, está também relacionada com a questão de formação de atitudes e valores que formarão um cidadão, uma pessoa crítica e reflexiva, que é consciente do meio onde vive e da importância que ela e as demais, e a sociedade de um modo geral, possuem em relação ao seu meio social, certo? Continuando. Assim, um processo... continuando aqui, né? Esse processo de aproximação visa uma formação educacional mais ampla, voltada para o desenvolvimento da criticidade e para o pleno exercício da cidadania, que é, pessoal, que eu já venho inclusive comentando com vocês ao longo de toda essa disciplina, né? A importância do ensino de ciências, tá? A importância do ensino de ciências para a formação de cidadãos críticos e reflexivos, certo? Assim, o processo de alfabetização científica está muito relacionado com o ensino de ciências por investigação, pois uma das formas de se trabalhar a alfabetização científica dentro das escolas seria por intermédio do ensino por investigação. Então, basicamente, o que é que o texto ele traz aqui? Tanto esse processo de alfabetizar cientificamente as crianças, como o ensino de ciências, eles estão atrelados e devem ser trabalhados não de forma separada, pelo contrário, devem ser correlacionados, visando a plena formação dos estudantes. Tudo bem? Continuando aí, pessoal. O ensino de ciências por investigação está associado às novas demandas que foram aparecendo no ensino de ciências, pois tanto pesquisadores quanto professores mais reflexivos perceberam que é preciso novas formas de ensinar, tá? Isso aqui, pessoal, vem se contrapondo muito àquela questão da educação tradicional, certo? Olhem só a autora que escreveu isso, né? A Carvalho, que é uma das principais autoras nesse campo de ensino de ciências por investigação. Considerando que os alunos mudaram e os recursos disponíveis também. Segundo Spencer e Walker, a origem do ensino de ciências por investigação se relaciona às ideias de John Dewey. Dentre estas ideias estão a valorização da importância de possibilitar ao aluno que este utilize habilidades de pensamento crítico e reflexivo. Então, conforme vocês puderam perceber através desses slides, né, fala um pouco a respeito dessa junção entre ensino de ciências e o ensino de ciências por investigação, que entra justamente aí nesse cenário do ensino de ciências de modo geral, e fala também que relaciona-se às ideias desse grande psicólogo, né, desse grande educador, pesquisador, que foi o John Dewey,
que estudou bastante a respeito da importância do ensino de ciências na formação de cidadãos, tá? Na formação de pessoas que podem vir a ter uma formação ampla, uma formação que vai possibilitar com que essas pessoas se tornem cidadãos críticos e reflexivos, conscientes do meio onde eles estão inseridos. Tudo bem? Continuando aí, pessoal. Aqui fala o seguinte, fala um pouco a respeito desse grande educador aí, que foi o John Dewey. Foi um dos primeiros a propor uma estratégia de ensino por investigação dentro da sala de aula. A concepção de atividades investigativas propostas pelo autor é próxima, em alguns aspectos, daquelas que são utilizadas atualmente, nas quais é implementada uma abordagem pedagógica que procura utilizar procedimentos investigativos similares aos utilizados pelos cientistas em suas investigações, envolvendo atividades experimentais e propondo aos alunos que investiguem situações problema significativas em seu cotidiano. Então, pessoal, em outras palavras, falar de ensino por investigação é falar de John Dewey, né, esse grande educador, esse grande pesquisador aí, que buscou, né, relacionar o ensino, a educação, com a cultura científica, com o ensino científico, né, justamente objetivando proporcionar uma formação aí mais ampla, uma formação mais crítica e reflexiva para os futuros cidadãos. Tudo bem? Continuando aí, pessoal. De acordo com os autores supracitados, tal proposta consistia inicialmente na proposição da situação problema ao aluno. Após essa ação, o problema era delimitado e esclarecido para que então os estudantes procurassem hipóteses para solucioná-lo. No decorrer da atividade, os alunos poderiam buscar dados por meio de consulta bibliográfica ou realizar uma experiência. Após a parte prática, acontecia a reelaboração das hipóteses propostas anteriormente e a aplicação das ideias que tinham sido elaboradas, comprovando ou não a sua validade. Certo? Então, conforme vocês puderam perceber aí nesse slide, pessoal, a ideia que o John Dewey trouxe para o ensino de ciências por investigação em muito se assemelha realmente ao método científico, aquilo que é trabalhado dentro de um laboratório por cientistas, por exemplo, quando estão prestes a desenvolver um determinado conhecimento científico. Tudo bem? Então, conforme vocês podem perceber aí no slide, é trabalhado muito a questão da situação problema com os alunos nesse método de ensino, nessa estratégia didática de ensino. Então, após o professor ele apresentar uma situação problema ao aluno, né, esse problema ele vai ser delimitado e esclarecido, para que então os estudantes procurem hipóteses para solucioná-lo. No decorrer da atividade, os alunos poderiam buscar dados por meio da consulta bibliográfica, né? Percebam como é algo extremamente de caráter científico mesmo, né? Ou realizar uma experiência, tá? Após a parte prática, acontecia a reelaboração das hipóteses, certo? Propostas anteriormente, e a aplicação das ideias. Olhem só, pessoal, todos os passos, né? E a aplicação das ideias que tinham sido elaboradas, comprovando ou não a sua validade. Certo? Então, conforme vocês podem perceber, pessoal, realmente é uma etapa, né? Um passo a passo, onde o professor primeiro ele apresenta uma situação problema, esse problema ele vai ser delimitado, o professor ele sempre agindo como um mediador, né, desse processo de ensino-aprendizagem, incentivando os alunos a construírem um próprio conhecimento, diferentemente do que acontece na educação tradicional, né, onde os alunos basicamente eles são vistos ali, né, como basicamente, pessoal, sujeitos que não sabem de nada, estão ali apenas para aprender conhecimento, certo? Então é todo um passo a passo mesmo, que no final das contas, os alunos, depois de todas as pesquisas que eles farão e experiências, podem fazer experiências também, inclusive daqui a pouco eu vou mostrar para vocês algumas ideias que vocês podem aplicar com os alunos de vocês, né, quando vocês estiverem trabalhando, de experimentos práticos que eles podem realizar para no final eles comprovarem ou refutarem, né, as hipóteses que eles pensaram no início do projeto, certo? Isso é muito importante, tá, pessoal? Vamos lá. Algumas obras de Joseph Schwab, biólogo que investigava teorias aplicadas à educação, publicadas a partir da década de 1960, foram também importantes para a construção do referencial teórico do ensino de ciências por investigação. Então esse biólogo aqui, né, o Joseph Schwab, certo?
O educador propunha um currículo para o ensino de ciências com uma abordagem investigativa, certo, pessoal? Isso aqui era proposto por esse biólogo, o Joseph Schwab, né? Um currículo para o ensino de ciências com uma abordagem investigativa, contemplando reflexões a respeito dos conteúdos procedimentais, né? Procedimentos, desenvolvendo nos discentes habilidades procedimentais próximas daquelas realizadas pelos cientistas. Tudo bem? Então, como vocês podem perceber também nesse outro slide, as contribuições do Joseph Schwab, né, realmente, pessoal, foi aquilo que eu comentei anteriormente com vocês. O objetivo do ensino de ciências por investigação é aproximar muito aquilo que ocorre dentro dos laboratórios, na produção científica mesmo, com a realidade escolar em sala de aula. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui. A respeito da definição do ensino de ciências por investigação ou das atividades investigativas, não há uma única solução bem delimitada. Ao fazer esses autores aqui, olha, Zampero e Laburu, no ano de 2011, eles fizeram um estudo sobre as diferentes propostas encontradas na literatura, né? Então esses autores eles verificaram diferentes abordagens. Para a maioria dos autores que eles analisaram, o ensino, o ensino por investigação se trata de uma abordagem de ensino, olha só, uma abordagem de ensino, né? Ou seja, uma ferramenta didática, né? Que envolve essas etapas aqui, pessoal. Prestem bastante atenção. Olha. A escolha do objeto de estudo, tá? O tema, a escolha do objeto de estudo e do problema. Tá? O problema, lógico, né, gente? O problema ele vai estar extremamente relacionado ao objeto de estudo. O problema a ser investigado, né? Lógico. A expressão das ideias dos alunos e a emissão de hipóteses, ou seja, né, aquilo que eles vão imaginar que possa estar ocorrendo o problema, né, que esteja relacionado ao problema a ser investigado. O planejamento da investigação, que é a etapa onde vai ser planejado como é que vai ocorrer essa investigação para que se venha justamente a buscar a solução do problema, né? A coleta de dados. Depois da coleta de dados, a interpretação dos resultados. E por fim, né, gente, o estabelecimento de conclusões. Então, pessoal, conforme vocês podem perceber aí, né, através desse slide, realmente é um passo a passo, é uma etapa, né? E muito se assemelha, por exemplo, àquilo que a gente faz dentro da faculdade. Quando a gente está fazendo nossa graduação, a nossa dissertação de mestrado, tese de doutorado, né? Onde a gente precisa ter todo um passo a passo mesmo, certo? Que é o método científico, onde a gente vai pensar num tema a abordar, um problema que vai estar relacionado a esse tema. Depois a gente vai emitir hipóteses do porquê que aquilo pode estar acontecendo. Depois a gente vai para a etapa de investigação, que a gente vai fazer pesquisas bibliográficas, pesquisa de campo. Aí vem o momento da coleta de dados, depois a análise dessa coleta de dados, né? Comparação com outros trabalhos, etc. Né? Onde a gente vai colocar os autores para dialogarem também. E depois vem as conclusões, né? Os resultados, as discussões, as considerações finais. Então tem todo um procedimento. É dessa forma que ocorre também, que deve ocorrer no ensino de ciências por investigação. Tudo bem? Continuando aqui, pessoal. Esses autores aqui, olha, eu acredito que são árabes, né? Parece árabes. Tá? Então eles definem o ensino por investigação como um método ou abordagem de ensino. Tá? Então eles definem dessa forma, método ou abordagem de ensino. Bom? Então, olha só, esse trabalho deles é de 2004, certo? Então, vocês percebem que é algo que já vem sendo trabalhado há bastante tempo, né? Então, é um método ou abordagem de ensino que visa auxiliar o aluno a entender sobre ciência, tá, gente? Olha só que importante, né? Auxiliar o aluno a entender sobre a ciência. E aí ele coloca a ciência aqui com letra maiúscula, né? Estamos falando da ciência mesmo, propriamente dita. Os conteúdos produzidos por ela e sobre a natureza do conhecimento científico, né? Os conteúdos produzidos pela ciência e a natureza do próprio conhecimento científico, gente. Bom, com o ensino por investigação, segundo esses autores aqui, o Abd el-Khaliq, entre outros, né? Os alunos também podem desenvolver habilidades científicas, tais como... Quais são as habilidades científicas que os alunos podem desenvolver aí através dessa abordagem de ensino, que é o ensino por investigação?
reconhecimento de problemas que geram uma investigação, tá? Formulação, comunicação e defesa de hipóteses, e proposição de modelos e explicações que colocam à prova tais hipóteses. É como se fosse, né, a formulação de teorias, tá? Teorias semelhantemente ao que os cientistas desenvolvem. Os autores afirmam que o ensino de ciências por investigação é utilizado em diversos países, tá, gente? Sendo conduzido com diferentes significados e por meio de diversos caminhos. Então, através desse slide aí, pessoal, vocês percebem que o ensino de ciências por investigação já é uma abordagem de ensino que não é recente, né? Já vem acontecendo aí há bastante tempo, né? Há mais de 20 anos. Bom, então, vai realmente contribuir para a formação, para uma formação ampla, uma formação plena dos estudantes nas séries iniciais. Bom, vai fazer com que eles enxerguem a ciência de uma forma totalmente diferente do que se, por exemplo, esse ensino não fosse trabalhado com eles em sala de aula. Tá bom? Então, realmente, a gente percebe bastante aspectos positivos nesse cenário, certo? Continuando aí, pessoal. Esse outro autor aqui, olha, Vibe, no ano de 2000, tá? Fala o seguinte: o ensino de ciências por investigação é uma abordagem, olha, de novo ele traz essa palavra, né? Abordagem, que possibilita condições para desenvolver as habilidades e compreensões dos alunos sobre a ciência, ciência com letra maiúscula, né? E a pesquisa científica, que são as etapas, né? E ao mesmo tempo proporcionar o aprendizado de conteúdos científicos. Então, a partir daí vocês percebem, né, pessoal, realmente a grande importância dessa abordagem de ensino, porque ao mesmo tempo, né, que os alunos vão aprender sobre ciência, sobre pesquisa científica, eles estarão ao mesmo tempo, simultaneamente, né, aprendendo os conteúdos científicos presentes ali no currículo escolar deles. O autor menciona que há diversas modalidades didáticas por meio das quais os professores da disciplina podem construir esses objetivos. Por exemplo, atividades práticas investigativas, estudo do meio, jogos, entre outros. Certo? Então, pessoal, conforme vocês puderam perceber através do texto, bem, ao desenvolver o ensino de ciências por investigação, os professores eles podem se apropriar de diversas metodologias, como, por exemplo, os jogos, né? As atividades lúdicas, tudo bem? As práticas experimentais. São metodologias de ensino que fazem com que o aluno ele não fique muito saturado aquele contexto de sala de aula, né? Às vezes se torna algo bastante enfadonho. Então, levar o aluno a pesquisar, né? A produzir, a descobrir, às vezes até mesmo por conta própria, né, o processo científico, o conhecimento de um modo geral, entre outros aspectos. Tudo bem? Vamos lá. Outra possibilidade de definição do ensino de ciências por investigação é a da Carvalho, tá, pessoal? 2013. Percebam que já é mais recente, né? Essa autora ela fala o seguinte. Ela é bastante conceituada, tá, gente, nessa área de ensino de ciências por investigação. Ana Maria Pessoa de Carvalho. A autora o entende como uma sucessão de aulas. Olhem só, gente, aqui a definição que a Carvalho traz, né? Uma sucessão de aulas, bom, que geralmente se iniciam pela investigação. Essas aulas elas iniciam pela investigação de um problema envolvendo um tema do currículo escolar, né? Onde as atividades são pensadas com base nos materiais didáticos utilizados e nas possibilidades de interação realizadas, com o objetivo de desenvolver nos estudantes o quê? Condições de trazer seus conhecimentos prévios para iniciar os novos conhecimentos. Terem ideias próprias e poder discuti-las com seus colegas e com o professor, passando do conhecimento espontâneo ao científico e adquirindo condições de entenderem conhecimentos já estruturados por gerações anteriores. Então, pessoal, conforme vocês podem perceber na definição de Carvalho, o objetivo do ensino de ciências por investigação, que vai estar atrelado a um problema do currículo escolar dessas crianças, vamos dar um exemplo aqui de um problema, por exemplo, a questão do consumismo eletrônico, né? É algo que vocês podem trabalhar aí dentro das práticas docentes de vocês, quando vocês estiverem de fato
exercendo a docência, certo? Então, gente, é muito importante que nesse aspecto vocês possam estar considerando os saberes prévios desses alunos, que são aqueles conhecimentos que eles trazem consigo quando chegam à sala de aula, certo? E aí vocês vão associar o conhecimento prévio com os conhecimentos científicos, que são aqueles conhecimentos produzidos aí, testados, experimentados, né, pelos seres humanos ao longo aí da trajetória da civilização humana, certo? Vamos lá. Dessa forma, o ensino por investigação poderia se dar por intermédio da problematização nas aulas de ciências, e percebam que fala bastante sobre a questão da problematização, né? Investigar questões permite que o estudante seja criativo, propiciando, olha, a reflexão e a exploração, a fim de encontrar evidências que expliquem o problema de investigação. Portanto, diferentes autores definem o ensino de ciências por investigação havendo convergência entre estas ideias, como, por exemplo, o fato de que, a partir dessa abordagem didática, são ensinados conhecimentos científicos e conhecimentos sobre a ciência. Com base nesses referenciais, na presente pesquisa, tá? Quando fala na presente pesquisa aqui, pessoal, quando fala na presente pesquisa é porque, conforme eu falei anteriormente para vocês, esses slides aí, essa aula de hoje, ela está sendo construída sobre aquele artigo, né, que eu mostrei para vocês aí no início do vídeo, tá bom? Então, toda vez que falar presente pesquisa, vocês sabem que isso aí é a pesquisa que foi desenvolvida pelos 3 autores, tudo bem? Que inclusive veio de uma pesquisa de mestrado, certo? Então, com base nessas referências, aí, essa pesquisa está sendo concebida como ensino de ciências por investigação, a abordagem didática que procura envolver os alunos na busca de soluções para problemas, de modo que eles compreendam como o conhecimento científico é elaborado, né? E mais, desenvolvam habilidades investigativas, podendo potencialmente aprender conceitos, conteúdos procedimentais, atitudinais e conhecimentos sobre a ciência e a natureza do conhecimento científico. Há uma íntima relação entre o ensino de ciências por investigação e as atividades investigativas, que são trabalhadas aqui por essa sigla, AIS, tá bom? Atividades investigativas. Já que acreditamos que esse ensino seja implementado em sala de aula pelos professores a partir de tais atividades, certo? Então, gente, conforme vocês puderam perceber, né, nas palavras aí dos autores, o ensino de ciências por investigação está bastante atrelado a essas atividades investigativas, que nesse trabalho aqui é tratada pela sigla AIS. Isso realmente pode despertar nos alunos diversas aprendizagens, diversas formas, uma formação, né, conforme eu falei anteriormente para vocês, uma formação de fato ampla que vise a formação de cidadãos críticos, reflexivos, né, que possam estar atuando, né, de forma ativa no seu meio social. Tudo bem? A Carvalho, ela traz outra definição para essas atividades investigativas aí, pessoal. Ela afirma que uma atividade investigativa pode ter como ponto de partida a proposição de uma questão-problema, que pode ser pesquisada pelos estudantes por meio de uma atividade de experimentação. Tá? Então, um problema que vai ser trabalhado aí pelos estudantes através de um experimento, manipulando vidrarias ou materiais na sala de aula, ou até mesmo em um laboratório, né, pessoal? Bem como desencadear uma pesquisa teórica, onde os dados para a investigação são trazidos pelo professor ou pesquisados na literatura. Então está tanto relacionado à parte prática quanto à parte teórica. Então essa autora, né, a Carvalho, ela afirma o seguinte: após a investigação é importante uma atividade de sistematização do conhecimento que foi desenvolvido pelos alunos, uma atividade de contextualização e aplicação do conhecimento com o cotidiano dos estudantes e uma avaliação do que foi desenvolvido, certo? Então, conforme vocês podem perceber aí nas palavras da Carvalho, né, pessoal, a investigação vai ser uma atividade de sistematização do conhecimento, ou seja, depois que os estudantes eles tiverem trabalhado toda essa questão do conhecimento, foram a campo, foram fazer pesquisa, tanto pesquisa de campo quanto pesquisa bibliográfica, né, é importante que o professor, em sala de aula, ele trabalhe com os alunos esse processo de sistematização do conhecimento. Conhecimento esse que foi desenvolvido pelos estudantes, né?
O que mais? Uma atividade de contextualização e aplicação do conhecimento com o cotidiano dos estudantes, ou seja, nesse sentido, é importante que os professores eles estejam a todo momento buscando relacionar o conhecimento científico com o cotidiano dos alunos, para de fato, né, criar neles uma aprendizagem, desenvolver uma aprendizagem significativa, tudo bem? E também, né, gente, lógico, trabalhar a avaliação daquilo que foi desenvolvido, que pode ser uma avaliação tanto por parte do professor, às vezes até mesmo uma autoavaliação por parte dos estudantes, certo? Esses autores aqui, o Zompero e Laburu, no ano de 2011, no trabalho deles, eles compararam o pressuposto das atividades investigativas, que são as AIs, segundo diferentes autores, tá? Então, afirmam que elas podem ser realizadas por meio de diversos caminhos e com vários pontos em comum. Segundo os autores, na maioria dos casos, a atividade parte de uma situação problema, tudo bem? Bem parecido com o que a Carvalho fala, né? Incluindo a expressão de ideias e formulação de hipóteses iniciais pelos estudantes, e promovem a aprendizagem de novos conhecimentos, além da expressão, exteriorização e comunicação dos resultados obtidos. Além disso, os autores afirmam que as AIs, né, ou seja, as atividades investigativas, né, elas podem ou não incluir o planejamento da investigação pelos estudantes. Olha, segundo esses autores, né, o Zompero e o Laburu, as AIs elas podem ou não, né, incluir o planejamento da investigação pelos estudantes, a interpretação dos resultados obtidos e a formulação de considerações finais, uma recapitulação e síntese de atividade, a aplicação da atividade em novos contextos, que é o que a gente chama de generalização, né? Atividades metacognitivas e uma proposta de atuação do meio. Então, pessoal, a gente percebe aí nesse texto que de forma diferente do que a Carvalho conjectura, né, para Zompero e Laburu, essas atividades investigativas, que são as AIs, elas possuem, assim como a Carvalho compreende, o mesmo processo de início, né? Uma situação problema, a formação de hipóteses, certo? Então, tanto para Zompero e Laburu quanto para Carvalho, as atividades investigativas elas começam com a questão de uma situação problema e a formulação de hipóteses pelos estudantes, tudo bem? Porém, eles divergem da Carvalho no sentido de dizer que pode ou não haver um planejamento, né, da atividade investigativa, pode haver ou não generalizações, avaliações, entre outros aspectos, certo? Então tem uma certa diferença aí na compreensão desses autores, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui, pessoal. A exploração de uma pergunta de investigação que possibilite liberdade intelectual e a implementação de ações que tenham um propósito de construção de conhecimento e não apenas de manipular materiais são questões importantes que devem ser consideradas em atividades investigativas. Tá? Isso aqui quem fala é a Gomes Martins, a Carvalho e a Sazeron, que fizeram esse trabalho aí, né, de forma conjunta, certo, pessoal? Então, conforme vocês podem perceber, para essas autoras, né, a exploração de uma pergunta de investigação que possibilite liberdade intelectual. Ou seja, a situação problema que o professor vai trazer para os seus alunos, vai colocar ali no plano da sala de aula, deve possibilitar uma liberdade intelectual. Ou seja, fazer com que esses alunos eles possam vislumbrar, né, diversos cenários, possam fazer diversas pesquisas que realmente, né, vão proporcionar a construção do conhecimento. E não apenas fazer por fazer, né? Geralmente, às vezes, os livros didáticos, né, eles trazem algumas atividades experimentais, por exemplo, mas às vezes é só uma reprodução daquilo que já foi construído, certo? Então, para a Gomes Martins, a Carvalho e a Sazeron, é importante que o professor ele crie situações, problemas, que faça com que os seus alunos eles tenham liberdade intelectual, né? Liberdade para pensar, para formular hipóteses, para formular ideias, para buscar o próprio conhecimento. Né? Isso realmente é uma aprendizagem que a gente pode chamar de aprendizagem significativa, certo? Vamos lá, pessoal, continuando. Ainda sobre as atividades investigativas, a Sazeron fala o seguinte, né? Complementa que é importante ter clareza do fato de que a investigação e a argumentação dos alunos em sala nessas atividades não são idênticas àquelas realizadas pelos cientistas, tá? Então, isso aqui, pessoal, é de fundamental importância, prestem bastante atenção. É importante, eu vou até marcar aqui para vocês, tá? É importante ter clareza do fato de que a investigação e a argumentação dos alunos em sala
nessas atividades, ou seja, nas atividades investigativas, não são idênticas àquelas realizadas pelos cientistas. Nesse mesmo sentido, esses dois autores aqui, eles argumentam que as AIs, geralmente usadas nas escolas, envolvem processos de raciocínio que são qualitativamente diferentes daqueles que os cientistas empregam ao realizar as suas investigações em laboratório. Tudo bem? Então eu trouxe esse texto para vocês aí, que está presente no artigo dos autores, né? Justamente para vocês, né, não terem essa dúvida, né? Ficar preocupados se realmente se o que os alunos eles estão produzindo ali é idêntico àquilo que os cientistas eles produzem em laboratórios, né, sofisticados. Não, pessoal, tá bom? Tem diferenças bastante consideráveis, afinal de contas, né, são crianças, são pessoas aí que ainda estão no processo de descoberta de diversas coisas, né? Os cientistas não, já é algo mais, né, algo mais etapa por etapa, mais sofisticados, equipamentos, né? Os cientistas eles já têm um ponto de partida, eles já têm um problema delimitado ali, e eles vão realmente esgotar todas as possibilidades para retificar ou ratificar as suas hipóteses ao final da investigação científica, diferentemente dos alunos das séries iniciais, né? Que podem ocorrer diversos fatores ali, tudo bem, que não serão necessariamente iguais aos produzidos em laboratório. Nesse sentido, cabe ao professor, né, cabe ao pedagogo, a vocês enquanto pedagogos, estarem justamente atuando como mediadores nesse processo de construção do aprendizado científico. Tudo bem? Vamos lá. Os autores defendem que as bases epistemológicas, ou seja, epistemológica se refere à construção do conhecimento, né, das atividades na escola e na ciência são de diferentes naturezas, tá bom, pessoal? Então, na escola e no campo científico, essa ciência com letra maiúscula, lembre-se que eu falo sobre a ciência, realmente aquela ciência produzida, né, pelos cientistas renomados, tudo bem? Então, as bases de construção do conhecimento, ou seja, as bases epistemológicas das atividades na escola e na ciência são de diferentes naturezas. Por favor, pessoal, não se esqueçam disso. Eles definem as atividades que os cientistas realizam na ciência como investigação, tá, científica autêntica, ou seja, verdadeira, né? Porque, conforme eu falei anteriormente para vocês, tá bom, pessoal? Conforme eu falei anteriormente para vocês, os cientistas que desenvolvem essa ciência dita autêntica, eles já têm muita experiência, né? Todos possuem doutorado, então eles já têm toda uma formação acadêmica construída, sólida, já passaram por esse processo de educação básica, graduação, mestrado, especialização, mestrado, doutorado, muitos com pós-doutorado, participam, né, pertencem a grupos de pesquisa. Então eles têm todo um procedimento, todo um rigor técnico, né, toda uma hermenêutica científica ali para realmente produzir, por exemplo, a produção das vacinas contra a Covid-19, né? Realmente é uma ciência autêntica, tá, pessoal? São testados diversas vezes, são feitos diversos experimentos, né? São feitos testes entre diversas etapas para que no final eles construam um produto, né, que realmente vai ter um embasamento científico autêntico, diferentemente do que ocorre na escola ali, né, com as crianças, que não vai ser um conhecimento dito autêntico, conforme trabalhado, por exemplo, dentro de um laboratório extremamente sofisticado, tá? Ali com as crianças é realmente um passo inicial para que elas possam se apropriar do conhecimento científico, de suas etapas, compreender a importância da ciência para a sociedade, construir atitudes, valores, né, se tornarem mais críticos, reflexivos, olharem para os fenômenos da natureza de uma forma diferente, não de uma forma leiga, certo? É de suma importância, porém não deve ser confundido com o conhecimento científico produzido aí pela dita ciência autêntica, tudo bem? Então bastante cuidado aí, pessoal, com esses aspectos, né? Conforme eu vinha falando a respeito da investigação científica autêntica, né, ela é considerada uma complexa atividade que pode envolver equipamentos eletrônicos caros, né, formulação de protocolos e teorias especializadas, né, pessoal? Isso eu acabei de discutir com vocês. Além disso,
As atividades investigativas escolares são desenvolvidas por professores de educação básica, sendo investigações mais simples. E eu acabei de comentar isso com vocês, tá? Quando comparadas àquelas realizadas na ciência, tá bom, pessoal? Ciência com C maiúsculo, tá bom? Podendo envolver observações ou experimentação. Contudo, atividades investigativas envolvem práticas que possibilitam o esclarecimento, né, aos estudantes acerca de como é a atividade dos cientistas que estão fazendo ciência. Atividades com esse escopo possibilitam ao aluno a compreensão coerente da natureza da ciência. Certo? Ao abordar essa questão, esses autores aqui discorrem sobre a importância de ensinar para as crianças, né, a importância de ensinar para as crianças que o conhecimento construído na ciência é provisório e elaborado por meio de inúmeras tentativas. Então, pessoal, conforme vocês podem perceber, né, apesar de que essas atividades investigativas trabalhadas com a ciência, com as crianças nas séries iniciais, não dever ser confundidas com o conhecimento científico propriamente dito, produzido em laboratórios extremamente sofisticados, né, através de teorias especializadas, é muito importante porque, entre outros aspectos, possibilitam a criança aprender, conhecer sobre a natureza, o rigor, né, científico, as questões técnicas, a importância da ciência para a nossa vida. Nós sabemos que nós estamos vivendo, infelizmente, aqui no nosso país, no Brasil, um período de negacionismo da ciência, né, pessoal? Estamos atravessando um momento bastante crítico da nossa história aí, que é a pandemia da Covid-19, e nesse aspecto, né, muitas pessoas têm desacreditado da ciência, pessoal. Inclusive, né, o próprio presidente, gente, que fala a todo momento aí a respeito de não usar máscaras, ele luta contra isso, ele promove aglomerações, tudo bem? Entre outros aspectos, ele fala mal, às vezes, chega até mesmo a falar mal da vacina, e muitas pessoas acabam, né, sob esse aspecto, adquirindo essa forma de pensamento para si. Então percebam que nesse momento, gente, eu não estou querendo levantar nenhuma bandeira política, muito pelo contrário, eu particularmente no cenário político eu me considero neutro, não tendo nem para um lado nem para um outro. Só que a verdade, pessoal, ela está aí, né, para ser realmente, vocês enquanto professores, enquanto graduandos aí, vocês devem se apropriar desses conhecimentos, né, serem realmente críticos. Será que de todas as coisas que o presidente fala, por exemplo, todas são verdadeiras, 100%? Lógico que não, é um ser humano, pode cometer falhas. E sobre esse aspecto do tratamento que ele dá para a Covid-19, as frases dele eu particularmente considero bastante felizes. Lógico, você pode ter a sua opinião totalmente diferente, porém a minha opinião ela é embasada em critérios científicos, né? Então você pode até ter uma opinião diferente, mas eu espero que também seja embasada em conhecimentos científicos. Mais uma vez ressalto, meu objetivo aqui não é levantar bandeira política nem para A nem para B, é apenas, né, analisar um fato da sociedade que está acontecendo atualmente para fazer com que vocês reflitam sobre, tudo bem? Vamos lá, continuando. Os autores anteriormente citados afirmam que é importante problematizar nas atividades de ciências, tá bom? O fato de que não há um único método científico. Então não existe um único método científico, uma única forma de fazer ciência. A concentração de provas não faz uma teoria se tornar lei, tá bom? Então isso jamais ocorrerá na ciência, né, pessoal? Nunca teremos uma lei de fato, porque o conhecimento científico ele pode ser refutado ou melhorado, tá bom? Com o decorrer do tempo. As atividades dos cientistas possuem diversas teorias e referências. O conhecimento produzido pela ciência é obtido por meio de observações, construção de hipóteses. Então, olha, observações, né? Construção de hipóteses, argumentação racional, tá, pessoal? Criatividade, ceticismo e, por fim, a produção intelectual da ciência sobre influência do meio social histórico. Todas essas orientações podem ser contempladas em atividades investigativas.
tudo bem? Então, conforme vocês puderam perceber aí nesse texto, realmente o conhecimento científico ele possui todo um rigor, né? Toda uma etapa, pessoal. Não é algo que é feito de forma aleatória. Então, por exemplo, no que tange a produções de vacinas, né? Jamais que pesquisadores extremamente renomados, institutos de pesquisas, que são referências há muitos anos, há muitas décadas em produção de vacinas, né? Jamais que eles vão, pessoal, trazer um produto que realmente possa ocasionar, né, malefícios à população humana. Lógico, algumas pessoas podem ter reações alérgicas a algum componente da vacina, isso aí acontece há muitos anos com outras vacinas, inclusive, né? Então é bastante importante que nós possamos estar, gente, levando esse conhecimento para nossas crianças desde cedo, para que quando eles cresçam, eles não se tornem pessoas que vão duvidar da ciência, que vão achar que a Terra é plana, certo? Isso é complicado, pessoal. O Brasil ele precisa de uma formação científica ampla. E nós, né, vocês, enquanto futuros pedagogos, alguns já atuam, pessoal, olhem a importância, né, da profissão de vocês, pessoal. Formar crianças, né, formar cidadãos que realmente possam dar valor ao conhecimento científico, né? Porque sem conhecimento científico, inclusive, seria até impossível estar gravando essa aula para vocês neste momento, porque se eu estou gravando, se existe internet, se existe computador, se existe software, tudo isso vem da ciência, vem do conhecimento científico que não deve ser menosprezado nunca, tudo bem? Vamos lá. Diante dessas definições encontradas na literatura, o presente trabalho, quando ele fala aqui o presente trabalho, lembre-se, está se referindo ao artigo, né, que eu mostrei para vocês aí no início, de onde eu tirei as ideias para construir estes slides. Tá? O presente trabalho concebe as atividades investigativas como atividades propostas para colocar o ensino por investigação em prática. Então a importância das AIs, né, que são as atividades investigativas, para colocar o ensino por investigação em prática. Elas se caracterizam por levar os estudantes a trabalhar em torno de uma pergunta, tá? Então, vejam só, vocês terão que quando vocês forem trabalhar algum tema, vocês vão ter que mostrar uma pergunta para esses alunos, apresentar uma pergunta. Em cima dessa pergunta, eles vão construir o conhecimento científico, tá? O ensino por investigação. Levantando hipóteses, tá bom? Ajudar. Vocês vão apenas formular a pergunta. Porém, as hipóteses, vocês não têm que formular as hipóteses para os alunos de vocês. Vocês têm que ajudar com que eles construam as próprias hipóteses, né? Coletando e analisando os dados, tudo bem? Então o professor vai agir mesmo como mediador nesse processo. Podem abranger maior ou menor autonomia para os alunos. Olhem a palavra aqui, autonomia, algo que inexiste na educação tradicional, né? Maior ou menor autonomia para os alunos na proposição do problema, na delimitação da metodologia de coleta de dados, né? Como é que vai ocorrer esse processo aí de coletar os dados, entre outras etapas. Ademais, podem ainda envolver a socialização dos dados é muito importante, né? A aplicação e a metacognição. Então, pessoal, conforme vocês podem verificar aí nesse texto, né? Realmente a função de vocês, enquanto professores de ciências, aí nas séries iniciais, vai ser agirem como mediadores desse processo de ensino-aprendizagem, tudo bem? Vocês formularão uma pergunta e, em cima dessa pergunta, vocês mediarão o processo de ensino-aprendizagem, fazendo com que os alunos eles construam hipóteses, definam como é que vai ocorrer a metodologia para a coleta de dados, tudo bem? Como é que esses dados eles vão ser analisados, como é que eles vão ser socializados, a turma vai ser dividida em grupo, vai ser de forma individual, algumas etapas vão ser em grupo, outras etapas vão ser individual. Ao final do ensino da atividade investigativa, né, lá nos resultados, conclusões, como é que vai ser socializado? Vai ser socializado na sala de aula, vai ser montada uma feira na escola, vocês levarão os alunos para ir em outras turmas, vão fazer um pequeno evento na escola para apresentar os resultados. Isso é muito importante, né? Ser trabalhado. Tá bom? Entretanto, uma questão a ser pensada seria se essa abordagem didática, ou seja, ensino de ciências por investigação, é apropriada também aos anos iniciais do ensino fundamental. Isso aqui é o que os autores colocam lá no artigo deles. E aí eles vão mostrar que pode sim ser trabalhado, tá, pessoal? Desde os anos iniciais aí
Abordagem didática. Considerando que uma ação comum na ciência é a problematização de fenômenos, tá? O ensino de ciências atualmente deve envolver essas problematizações em sala de aula, de modo a desafiar os alunos para que assim eles possam refletir, investigar e aprender os conhecimentos científicos. Então, olha só, refletir, investigar e aprender. Tá, gente? As 3 etapas aqui são fundamentais, pessoal, na construção desse saber, tá? Refletir, investigar e aprender. Não se esqueçam disso. Além disso, é esperado do professor atuante nos anos iniciais do ensino fundamental, que são vocês, no caso, que vocês despertem a curiosidade dos alunos. Tá bom, pessoal? Vocês devem despertar a curiosidade dos alunos através de problemas, tá? De questões problemáticas, situações problema. Aplicando atividades nas quais eles possam resolver problemas, sempre refletindo e investigando as situações propostas pelo professor, tá bom? Refletindo, investigando e, lógico, aprendendo, né? Então esse processo é de suma importância para a construção do saber científico nos seus alunos, certo, pessoal? Vamos lá. Ademais, né, o Spencer e o Walker afirmam que a paixão pela ciência começa nos primeiros anos, tá, pessoal? Nos primeiros anos de escolarização. A paixão pela ciência começa nos primeiros anos de escolarização. Pois as crianças pequenas, elas têm tendência a ser mais curiosas e motivadas para aprender. Isso sem dúvidas, né? Eu já comentei, inclusive, com vocês em aulas anteriores. Essas autoras aí, a Spencer e Walker, elas também defendem que estratégias didáticas baseadas na investigação são importantes, olha, para aumentar o interesse do aluno no ensino de ciências. Dessa forma, consideramos o ensino de ciências por investigação como uma abordagem adequada, né, a ser utilizada pelos professores dos anos iniciais do ensino fundamental com seus estudantes. Então, diante de tudo isso, né, diante de toda essa justificativa, nada mais justo do que vocês, enquanto futuros pedagogos, alguns já até exercem a profissão, né, estejam trabalhando com o ensino de ciências por investigação com as crianças, né, com os alunos de vocês, ali a partir do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental, né? Tudo bem? Porque são crianças que geralmente, pessoal, tem curiosidade, eles querem saber o motivo de tudo, querem saber o porquê de qualquer coisa, tá bom? Então vocês têm todo esse, né, esse cenário perfeito para estar trabalhando o ensino de ciências com essas crianças, tudo bem? Continuando aí, pessoal. Essas autoras, elas ainda falam o seguinte, olha, o ensino de ciências por investigação é uma abordagem que os alunos podem utilizar para resolver incertezas, tá? Ou seja, algo que eles desconhecem, que eles ainda têm dúvidas. Segundo esses dois autores aqui, o Grala e o Moreira, no ano de 2007, para ampliar as capacidades cognitivas, né, dos alunos, os professores devem expô-los a problemas desafiadores, tá, gente? Então não é qualquer problema. É problema desafiador, problema que vai instigar essas crianças a refletirem, né, e a buscarem a solução desse problema. Pois aprender é natural para as crianças como é comer e dormir. Tá? Com uma ideia similar, esses 3 autores aqui, olha, eles defendem que os alunos podem ser agentes ativos na construção de seu próprio conhecimento, tá, pessoal? Ativos, diferentemente do ensino tradicional, tá bom? Isso acontece quando o estudante entra em contato com um problema cuja solução envolve investigação, interação com professores, colegas e formulação de hipóteses, tá bom? Então percebem aí, vocês percebam que a sala de aula, né, pessoal, é um laboratório mesmo para vocês estarem trabalhando aí com esses futuros cidadãos, né? De acordo com Gilles, Nicolsburg e Hines, ensinar as crianças a fazer e responder questões é muito importante para que elas possam aprender a se comunicar e raciocinar de maneira eficaz, principalmente durante as atividades nas quais elas são incentivadas a investigar, formular hipóteses e resolver problemas. Então, pessoal, diante de tudo que foi explicado aí, né, a gente só vê aspectos positivos mesmo no ensino de ciências por investigação, né? Realmente, através dessa abordagem didática de ensino de ciências, vocês poderão estar construindo uma sociedade diferente, né, pessoal? Vejam que vocês são responsáveis pelos futuros cidadãos, pelos futuros adultos, que são crianças. Então, uma criança, pessoal, que ela possui um ensino de qualidade, né, ela possui uma educação de qualidade,
um ensino que realmente faça com que ela se torne crítica e reflexiva, né? Ela tem tudo para dar certo, né? Ela tem tudo para ser um adulto que realmente vai respeitar o conhecimento científico, vai respeitar os médicos, vai respeitar a ciência, né? Não vai agir com negacionismo. Infelizmente, pessoal, essa questão do negacionismo está crescendo assustadoramente aí na sociedade, tá? Através das redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, entre outras, cidadãos, apesar dos aspectos positivos que as redes sociais trazem, como por exemplo, né, liberdade de expressão, muitas pessoas elas começam a divulgar notícias falsas, pessoas, e a grande maioria acredita. Por quê? Porque são pessoas que não tiveram uma educação, um ensino fundamental de qualidade, entenderam? Então começa a acreditar que chá cura Covid, né, hidroxicloroquina cura Covid, tudo bem? Então, pessoal, vírus cura-se com vacinas. Isso é a ciência que diz, conhecimento científico e estruturado há muito e muito tempo, tá bom? Então é muito importante, gente, que vocês busquem sempre estar produzindo conhecimentos realmente, né, consideráveis, significativos para que essas crianças futuramente elas possam refletir, né, aprender e a formular o seu próprio conhecimento, de modo a se tornarem cidadãos críticos e reflexivos, atuantes, ativos diante do meio onde estão inseridas. Tudo bem? Continuando aí, pessoal. Diversas pesquisas publicadas trazem fortes evidências da eficácia do ensino por investigação com alunos e professores em diferentes perspectivas, como, por exemplo, a aprendizagem de conteúdos conceituais, tá? Ou seja, conceitos científicos. Então, teve essa pesquisa aqui do ano de 2013, que foi do Azevedo. Teve outra que foi a pesquisa do Lima, do David e do Magalhães, em 2008, que fala sobre a eficácia, né, do ensino de ciências por investigação, com alunos e professores em diferentes perspectivas. Teve essa outra pesquisa aqui, olha, do Miner, Levy e Century, em 2010. Tá? Então, muitas pesquisas mesmo, pessoal, nessa área. Né? Argumentação, que foi a pesquisa do Colombo Júnior, no ano de 2012, e outros autores, né? Interações discursivas, Zanon e Freitas, 2007. Atitudes relacionadas à ciência, Hofstein e Luneta, 2004. Então, vocês percebem que essas pesquisas com ensino por investigação é a partir do ano 2000 mesmo, tá, gente? Então, a gente está com uns 20 anos, mais ou menos, aí de intensos trabalhos nessa área. Aprendizagem de professores e alunos, pesquisa do Lamonato e Passos, 2012. Mudanças de concepções dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental quanto ao ensino de ciências, pesquisa do Van Zie, Hammer, Bell, Roy e Peter, em 2005, entre outros trabalhos, tá, gente? De forma mais abrangente, outras pesquisas empíricas também apresentam resultados positivos de tal modalidade didática na aprendizagem. Foi a pesquisa aqui do Anderson, Amaral e Clench, 2002, tá bom? Então, gente, são diversas pesquisas que realmente comprovam a eficiência do ensino por investigação dentro da educação de um modo geral. Então, inclusive para vocês que estão se formando aí nesse processo de pedagogia, tá bom? Pode ser um tema que vocês podem, inclusive, estar construindo aí no TCC de vocês, tá bom? É algo novo, é algo recente que vocês podem aplicar. Enfim, gente, vocês só têm a ganhar aí com essa abordagem didática, certo? Vamos lá. Ainda sobre as potencialidades da implementação de atividades investigativas, há menções quanto ao seu papel para explorar concepções prévias dos alunos. O que mais? Motivar o aluno a aprender são os trabalhos que foram construídos sobre isso. Né? Explorar concepções prévias dos alunos, trabalho de 2012 aqui. Né? Motivar o aluno a aprender, tá bom? Ou seja, o ensino de ciências por investigação como motivador. Né? Que mais? Que foi uma pesquisa aqui de 2013, né? 2012, 2013, tudo nesse contexto aí, tá bom? Realizar um trabalho colaborativo ou em grupo, olha, uma pesquisa de 2008, trabalho colaborativo ou em grupo, tá? Observar fenômenos, formular hipóteses, manusear dados, resolver problemas via experimentação e tomar consciência do que foi realizado. Azevedo, 2008, e a Carvalho, olha, 97, que foi realmente a pioneira desse estudo aqui no Brasil, né? E o trabalho de 2012 aí do Gabini e Diniz. Aliar outras disciplinas ao ensino de ciências, aqui estamos falando de interdisciplinariedade, né? Trabalho aí desses autores aqui no ano de 2013. Trabalhar em investigação com aluno dos anos iniciais com pouca idade, olha aí, nesse sentido das séries iniciais, né?
trabalho desses autores aqui também de 2013. Desenvolver habilidades procedimentais, né, seus procedimentos, Azevedo. Azevedo tem construído bastante trabalho nesse sentido, né? Produzir textos, Azevedo novamente, tá? Relacionar conteúdos estudados anteriormente, Azevedo. Resolver problemas ligados ao conhecimento físico, Azevedo. Realizar uma pesquisa bibliográfica, esses autores aqui, olha, tá? Entre outros. Então, pessoal, são diversas pesquisas, né, gente, diversos trabalhos que foram construídos no âmbito do ensino de ciências por investigação, que mostram a importância dessa abordagem de ensino. E vocês, sem dúvidas, devem trabalhar quando vocês forem desempenhar as atividades docentes de vocês aí com as séries iniciais, tudo bem? Então, pessoal, nesse trabalho que eu estou apresentando a vocês, nesse artigo, o objetivo, né, foi investigar o que é possível aos professores colocarem em prática. Esse foi o objetivo do artigo, né? Investigar o que é possível aos professores colocarem em prática e o que eles conseguem implementar em relação às atividades investigativas nos anos iniciais do ensino fundamental. Tudo bem? Percebe-se que o ensino de ciências por investigação já foi explorado por pesquisadores em alguns aspectos, conforme eu mostrei diversas pesquisas anteriormente para vocês. Contudo, gente, esse trabalho, esse artigo, que é de 2018, né, se justifica pelo caráter inovador da abordagem didática utilizada, sua relevância para o ensino de ciências, pelo diferencial em tomar como objeto de estudo um nível de ensino que aparentemente tem despertado pouco interesse, tá, gente? Por parte dos pesquisadores, que é as séries iniciais, tá, gente? Pouco interesse. Então vocês podem construir o TCC de vocês nessa área, porque realmente a gente precisa de trabalhos, tudo bem, nesse nível de ensino. Então apresenta pouco interesse por parte dos pesquisadores e principalmente diante da complexidade do fenômeno. Ou seja, é bem complexo, né, ensinar ciências nas séries iniciais. Então muitas das vezes os pesquisadores eles tendem a fugir porque é um fenômeno muito complexo. Assim, o presente artigo, né, que é esse que eu estou trabalhando com vocês, busca contribuir com a literatura, né, ampliando o corpus de investigação, certo? Então, gente, conforme vocês podem perceber, o objetivo desse artigo que eu estou trabalhando com vocês é realmente ampliar, né, a literatura que existe sobre o ensino de ciências por investigação nas séries iniciais, que é um tema pouco explorado pelos pesquisadores por causa da alta complexidade do fenômeno, tudo bem? Então, só para complementar, né, os autores eles falam o seguinte, os autores do artigo, trata-se dos resultados de uma pesquisa de mestrado mais ampla, tá bom? Então eu vou procurar essa pesquisa de mestrado, essa dissertação, para estar compartilhando com vocês, vou colocar na plataforma, tá? E também no grupo de vocês no Telegram, para que vocês possam se apropriar dessa pesquisa aí, tudo bem? Quem sabe vai servir como referencial teórico para vocês construírem o TCC de vocês, caso vocês optem por essa área de ensino. E lógico, para a prática docente de vocês também, né? Então essa pesquisa de mestrado foi realizada pelo primeiro autor do artigo, que procurou verificar tanto as possibilidades como os desafios, possibilidades e desafios encontrados pelos professores na condução de tais atividades, né, que são as atividades investigativas. Neste artigo, focaremos em discorrer sobre o que é possível quando o docente procura colocar em prática o ensino. Olha, o que é possível quando o docente procura colocar em prática o ensino por investigação neste nível de ensino, que são as séries iniciais. Especificamente ao trabalhar com crianças de 7 e 8 anos, ou seja, crianças que estão ali no segundo e terceiro ano, né, do ensino fundamental. Tá, pessoal? Crianças com 7 e 8 anos, certo? Então, pessoal, já estamos aí com 1 hora de vídeo aula, tá bom? Então é um assunto bastante complexo, então eu vou dividir essa videoaula em 2 etapas, tudo bem? Conforme vocês puderam verificar no slide anterior, a parte 2 ela vai continuar no próximo vídeo, que eu gravarei daqui a pouco, estarei compartilhando em um momento posterior com vocês. Então inicialmente vocês devem assistir essa videoaula, tá bom? Esta que foi gravada agora, a parte 1, compreender, e na parte 2 eu venho trazer já realmente a parte do artigo onde os autores eles foram a campo pesquisar, eles investigaram 3 professoras, tá, das séries iniciais e como elas trabalhavam
o ensino de ciências nas suas aulas, justamente nessa perspectiva aí do ensino de ciências por investigação. Então, na parte 2, que eu vou gravar daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês, né, algumas atividades de ciências que elas trabalharam nas aulas delas, essas 3 professoras, tá bom? Que foram as investigadas na pesquisa, que são justamente que vocês podem também utilizar como base, né? Justamente quando vocês forem trabalhar aí, quando vocês forem desenvolver a prática docente de vocês com os alunos nas séries iniciais. Então, por enquanto é isso, tá bom? Aguardem a parte 2 que vai sair daqui a pouco. Quaisquer dúvidas vocês podem perguntar no privado ou deixar aí nos comentários também, vocês que estão assistindo ao vídeo, tudo bem? Abraços e até ao próximo vídeo.